em geral, os nossos métodos aí estatísticos, né, que a gente está trabalhando aí com a equação de Sabine, Yale e tal, ela às vezes não nos dão muito bons resultados, né? Então, às vezes é um pouquinho complicado. O melhor é até medir realmente em campo, né? Chega lá no local, já tem uma estrutura básica e tal, você mede ali, depois de feito todo o isolamento acústico. Vamos ver aqui, ó, tem alguns painéis aqui para essa faixa, assim, vamos dizer, de média para média baixa frequência, né? Esses materiais são bem conhecidos, assim, no mercado, né? Tem vários formatos, vamos dizer assim, várias furações diferentes, que é um material de MDF, né? Então, atrás você vai ter essas furações e na frente ele é ranhurado, assim. Então, aparece só os furinhos ali na parte da frente, de uma forma um pouco mais discreta. E dá para ter também um material que não é perfurado, né? Então, você pode compor esse material, só que essas ranhuras, em geral, elas são bem pequenininhas. Então, para ter um efeito de difusão, assim, elas são muito pequenas, né? Mas, para você, por exemplo, não ter muita absorção na sala, você pode compor alguns desses perfurados e outros não, né? Então, é interessante trabalhar com isso. Então, aqui tem algumas referências de materiais e tipos de perfuração diferentes, né? Então, em geral, aqui, esses aqui com 8, né? 8 milímetros entre ranhuras, em geral eles têm uma taxa de perfuração maior, né? Do que esse de 16 ou 32. Né? E esse outro aqui, que é uma combinação de várias ranhuras de tamanhos diferentes, ele tem se mostrado bem bacana em várias aplicações, porque ele tem um espectro um pouquinho mais de banda larga, né? Então ele é bacana em vários casos também. Aqui tem um projeto aqui que eu estava também utilizando, um desses outros revestimentos que eles já são bacanas, assim, que tem não só a perfuração, né, mas também esses rasgos, né? Então a gente chama de slits, né? Então é uma forma legal também de trabalhar. E basicamente, como você tem a taxa de perfuração ali no sistema perfurado, o ranhurado ele praticamente é da mesma forma, tá? Você pode prever baseado naquela dimensão, a taxa de perfuração dele, tá? Então aqui, por exemplo, tem um gráfico, né, com material com e sem a lã, tá? Nesse Nexacustic 300 aqui, por exemplo, que ele tem uns furinhos relativamente pequenos aqui, né, na ordem de 5 milímetros e tal. Então, quanto menor for esses furos, na verdade, ele vai adquirindo um efeito interessante, porque quanto mais fininho aqui for esse diâmetro, às vezes começa a ter muita interação do ar com as laterais do furo. Não é só uma questão de onda que vai e que vem, mas também a velocidade e a direção acaba, às vezes, influenciando e dando mais colisões, vamos dizer assim, desse fluido com as paredes laterais. Então, às vezes, você acaba tendo um mecanismo de dissipação um pouco maior, né, quanto menor for esse furo. Então, a partir aí de meio, vamos dizer assim, de 1,5 milímetro para menos, né? Então, aí você tem mais acentuado ainda esses efeitos. E aqui o efeito de colocar lã, olha só que interessante, ele acabou aumentando aqui em alta absorção, né, uns valores de baixa frequência, né, com uma lã que é de 5 centímetros e um pleno maior. Então, o espaçamento pleno é um espaçamento entre a parede e o material, né, essa chapa perfurada. E aqui tem um pleno de 5 centímetros, então eu alterei um pouquinho, diminui um pouquinho o pleno, então eu começo a sintonizar aqui essa frequência de ressonância para mais alta frequência, né? Então aqui nessa faixa aqui de 100, 250 Hz, em geral os nossos métodos aí estatísticos, né, que a gente está trabalhando aí com a equação de Sabine, Yale e tal, às vezes não nos dão muito bons resultados, né? Então às vezes é um pouquinho complicado. O melhor é até medir realmente em campo, né? Chega lá no local, já tem uma estrutura básica e tal, você mede ali, depois de feito todo o isolamento acústico, é legal para
para ter uma ideia, né, e projetar bem esses dispositivos aí. Mas claro, se está em fase de projeto e tal, ainda dá para planejar bastante coisa antes e tal. Se você tem uma boa descrição da sala, né, uma forma bem detalhada e tal, também dá para fazer uma previsão. Mas aí é interessante até usar ferramentas computacionais um pouquinho mais avançadas para chegar em bons resultados. Bom, aqui tem os outros modelos que até já apresentei também, um estudo de insight que a gente fez aqui, que aí usa de taxas de perfuração diferentes, né? Então, o legal é que você pode combinar isso, por exemplo, se eu tenho eu quero colocar no mesmo painel, então, 3 faixas de frequência ali, ou 3 frequências de ressonância que eu quero tratar, né? Então, você pode também pensar dessa forma, que a taxa de perfuração global é uma coisa, mas se eu estou pensando individualmente cada um dos elementos, eu poderia até segmentar isso, por exemplo, deixar um painel com uma taxa de perfuração, ele vai ter uma ação, uma certa faixa de frequência, o outro painel com uma outra taxa de perfuração, ou ainda combinando todos eles, então vendo que ele tem essa característica de absorver várias frequências simultaneamente, né? Então dá para trabalhar bem legal isso aí e dar um resultado bem bom. Aqui, por exemplo, eu acho que assim a melhor forma de projetar justamente é pegando os laudos dos fornecedores, né? Senão a gente fica muito no empirismo. Então aqui, por exemplo, um material desse ranhurado, sem nenhuma perfuração, ele vai ter um baixo coeficiente de absorção, né? Tá lá um materialzinho. Já com furos de 10 milímetros e um material acústico atrás, ele pode chegar aqui, no caso, a valores mais elevados. Então, principalmente nessa faixa aqui, que talvez seja a faixa de maior interesse teu. E aqui nesse caso, com furos de 8 milímetros, já vai ter um rendimento também nessa mesma faixa, só que um coeficiente um pouquinho menor, né? Então tudo depende de quanto de material acústico você colocou, qual a dimensão dos furos e etc. Então aqui tem alguns que tem um tipo de perfuração que se chamam obôngulos, né? Que são justamente esses slits, né? Que são essas ranhuras no material. E aqui os perfurados, que, né, a parte de trás dele que parece dessa forma, e então tem várias furadeiras que fazem aqui desse lado, e do outro lado passa uma outra fresa, um outro material, uma outra ferramenta, né, que aí deixa o material desse tipo aqui certinho.